Por mim, a gente já podia ir dormir depois dessa música. Que coisa maravilhosa. Uma coisa que tem tocado bastante meu coração é, depois de algum tempo na igreja, né? Já passei dos 40 anos e eu fico olhando para trás assim, eu lembro da minha juventude, né? E hoje eu falo para os jovens assim, seja paciente com você mesmo, seja amável com você mesmo, porque tem muita coisa que você precisa aprender ainda. E todos nós precisamos, né? Todos nós. Eu acho que, eu penso em Moisés, quando ele estava, né, nos seus primeiros 40 anos de vida, achando que sabia exatamente como ia resgatar o povo de Israel do Egito, as estratégias, o que ele ia fazer, né, como ele ia planejar, quem ele ia usar, quais eram os recursos que ele tinha. Todas essas coisas na mente de um grande general, né, que foi criado e treinado no maior império da terra. E Deus teve que falar assim: calma, meu filho, você não sabe de nada ainda. Vamos lá para a escola do deserto, a escola onde eu vou te ensinar realmente como as coisas funcionam, né? Que é realmente somente pela graça, né? Que é realmente somente confiando em Cristo Jesus. Nossas obras realmente não vão resolver o problema que nós temos. Nós precisamos de um Salvador. Quando nós, ou por um lado, por um aspecto do eu, né, dizemos, batemos no peito e eu vou fazer, e eu vou conseguir, nós entristecemos o coração de Cristo, porque ao mesmo tempo, nessa mensagem, com este pensamento, eu estou dizendo: Senhor Jesus, eu não preciso do Senhor. E por o outro lado do eu, né, do orgulho, é dizer assim: ai, como eu não sirvo para nada, não presto para nada, sempre caio nos mesmos erros. Também entristecemos o coração de Jesus Cristo, porque nós estamos dizendo para ele assim: olha, para ele eu não tenho salvação. Ou seja, o teu sacrifício não foi suficiente. E não é isso que Deus quer que a gente pense de forma alguma, em nenhum momento, né? Então, como que a gente vai ter essa presença de Jesus permanentemente na minha vida? Porque esse é o propósito da justificação, né? Qual que era o lema, o tema da Conferência Geral de 1888? Né? O que eles falavam e repetiam sempre, né? Cristo em mim, Cristo em nós, a esperança da glória. A esperança de realmente viver uma vida santa, uma vida pura, uma vida de comunhão com Deus, de um novo relacionamento, de um relacionamento restaurado com o céu, é Cristo vivendo em mim. Não é eu melhorar, eu progredir numa versão do evolucionismo, né, na minha vida. Não é. Então a gente vai ver a importância hoje da presença permanente de Cristo nas nossas vidas, tá bom? Então olha só, a mensagem presente, justificação pela fé, é a mensagem vinda de Deus. Tem as credenciais divinas, pois seu fruto é para a santidade. Então ninguém precisa ficar preocupado, como muitos ficaram em 1888, achando que a gente vai rebaixar a lei, né? Porque a gente vai falar da graça. Porque a gente vai falar do quê? Da salvação pela fé, não de obras. Não precisa ficar preocupado. O papel da lei continua o mesmo. Mas eu tem que acontecer uma coisa dentro da minha vida, primeiro do meu coração, primeiro da minha mente, para que eu possa realmente viver a lei de Deus. E é isso que a justificação pela fé nos traz. A fé, ela faz com que eu me apodere do poder de Deus para que eu seja transformado em uma pessoa justa. E só as pessoas justas podem guardar a lei de Deus, né? Que é uma lei justa. Alguns que necessitam grandemente a preciosa verdade que lhes foi apresentada, receamos terem ficado sem receber seus benefícios. Por que eles ficaram sem receber seus benefícios? Porque não abriram a porta do coração para receber a Jesus como hóspede celeste e sofreram grande perda. Quando eu comecei esses textos aqui, toda essa ordem de apresentação, não fui eu que coloquei essas coisas dessa forma, tá? Isso aqui é um material de um pastor que Deus assim colocou no meu caminho, e eu agradeço a ele por isso, né? O pastor Bill Lehman, ele já falecido,
E tem um material fantástico no site dele, depois se vocês quiserem mais, né? Tem os áudios essa é uma série de sermões que ele pregou, tem impresso, é muito bacana esse material. Então, ele traz a mensagem de justificação pela fé como eu nunca tinha ouvido antes. Justiça pela fé, como se você estivesse convidando, que é justificação pela fé. Ele traz esse aspecto, como se eu estivesse convidando Jesus para habitar no meu coração, como um hóspede. E aí ele usa esses textos, né, de Mateus 12, 43 e 45, diz assim, olha, Jesus contando, né, quando um espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos procurando descanso, mas não encontra onde repousar. Então diz, voltarei para minha casa de onde saí, e retornando encontra a casa desocupada, varrida e arrumada. Olha que interessante, né? A casa estava uma bagunça, Jesus Cristo foi lá e fez o quê? Limpou aquela casa, completamente. Agora a casa está totalmente organizada. Mas o que aconteceu? Ela continua desocupada. Quando a casa continua desocupada, qual é o resultado disso? Diante disso, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a morar ali. E o estado final daquela pessoa torna-se pior do que o primeiro. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quando Maria Madalena chegou para Jesus, naquela situação, né, jogada ali aos pés de Cristo, e acontece aquela cena toda, e Jesus expulsa os demônios da vida de Maria Madalena. Vocês acham que o poder de Jesus Cristo, na primeira vez que ele fez isso, foi um poder pleno, perfeito, ou vocês acham que estava faltando alguma coisinha? Porque nós sabemos, de acordo com o Espírito de Profecia, que quantas vezes Jesus expulsou demônios da vida dela? 7 vezes. 7 vezes, né? Então, na primeira vez que Jesus fez esse trabalho de purificação do templo do Espírito Santo, do corpo dela, da mente dela, Jesus fez tudo de maneira perfeita, sim ou não? Sim. Perfeito. Foi a mesma forma que ele expulsou aqueles demônios, que ele transformou a vida dela. A primeira vez foi da mesma forma que a 7ª vez? Sim, da mesma. Mesma coisa? Que a 2ª, que a 3ª, que a 4ª, que a mesma coisa? Por que então que na 7ª vez funcionou e na primeira vez não funcionou, na 2ª vez não funcionou, na 3ª vez não funcionou? Porque ela não cooperou com o divino, né? Porque ela não fez o quê? Ela não fez o que Jesus vai falar para nós fazermos. Olha, a parábola do homem de quem o espírito maligno foi expulso, que não o quê? Encheu a alma com o amor de Cristo. Ilustra a necessidade não apenas de esvaziar o coração, mas de suprir o vácuo com o quê? O banho divino. Então Maria Madalena passou por aquela experiência de conversão genuína, perfeita, sem dúvida alguma, poder de Deus atuando na vida dela, mas a primeira vez ela não preencheu o vácuo. Ou preencheu o vácuo por um período de tempo na vida dela e depois achou que ela podia seguir a vida sem convidar esse ocupante divino para estar no coração dela. E aí na 2ª vez a mesma coisa, na 3ª vez, até que finalmente ela entendeu, opa, agora caiu a ficha. Eu não posso viver 1 minuto sequer sem Jesus Cristo. Não posso. Porque senão eu vou voltar àquela velha vida. Não é uma questão de eu estar me aperfeiçoando, eu estar melhorando e cada vez melhor, e agora vencendo esses hábitos, e agora que eu parei com esses hábitos, agora eu sou uma pessoa melhor, agora eu vou ser um cristão melhor, agora. E vocês estão vendo o eu? Isso não pode acontecer conosco, e é um perigo no nosso meio, porque nós somos focados nisso, né? Não, você tem que deixar de comer carne, você tem que... Ó, sua saia é muito curta, isso aqui... Todas essas coisas são muito importantes, são preciosíssimas, mas se elas ocupam o lugar do ocupante divino, se você começa a achar assim que
você vai conseguir agora porque você é melhor do que 99,9% dos adventistas que vivem no mundo. Coitado de você, coitado de mim, né? Você e eu precisamos aprender o quê? Que eu tenho que morrer, como Paulo fala, o quê? Uma vez por semana? Todos os dias. Eu morro todos os dias, né? Porque quando eu morro, eu deixo com que esse ocupante preencha esse vácuo que existe dentro de mim. O demônio desejava retornar ao coração do qual havia sido expulso. Ele veio e, embora estivesse varrido e guarnecido, embora Jesus tivesse feito o milagre de expulsar todas aquelas coisas sujas da alma, ele ainda o encontrou vazio e entrou com 7 outros espíritos piores do que ele, de modo que o último estado do homem foi pior do que o primeiro. Que tristeza, né? Que tristeza. Mas Jesus abandonou Maria Madalena 6 vezes já, de novo você aqui, de novo tem que fazer a mesma coisa. Jesus abandonou Maria Madalena de forma alguma, ele entende esse problema que nós temos. Justificação é a inversão do problema que o pecado causou. O que o pecado causou? Gente, os anjos eles falavam assim, gente, o que é esse negócio de lei que vocês estão discutindo aí? O que é isso? É um conceito novo no céu de algo que nos proíba de fazer alguma coisa. Era um conceito que eles não entendiam, porque eles viviam o cristianismo, porque eles cresceram ali, né? Já nasceram grandes, mas eles cresceram ali, usando a nossa linguagem, imitando Cristo, como ele agia, como ele atuava, como ele se relacionava. Tudo girava em torno, tudo no céu gira em torno de Cristo. E aí quando Lúcifer começa a se separar de Cristo, que começa a surgir no coração dele? Essa independência de Deus, de querer ser Deus, né? E o propósito da justificação pela fé é corrigir esse problema. Você e eu, nós queremos ser independentes de Deus, ponto e acabou. Nós queremos, é a nossa necessidade. Nós somos neuróticos com essa coisa de ficar se comparando um com o outro, ficar, sabe, será que eu estou bem? Olha lá, é uma neurose que nós temos e precisamos do poder de Deus para nos transformar. O homem nessa parábola recusou-se a fazer a obra de Satanás. Não é algo bom? Você também, não é? Você não está se recusando a fazer a obra de Satanás? Eu também estou. Mas o problema dele era que depois que o coração foi varrido e guarnecido, ele falhou em convidar a presença dos hóspedes celestiais. Não basta esvaziar o coração. Devemos preencher o vácuo com o quê? Com o amor de Deus. Não basta. E sabe o que mais me preocupa assim? Porque por muitos e muitos anos, e eu ainda continuo, por mais que eu tente, por mais que eu conheça essas coisas, eu ainda continuo focando nas coisas que as pessoas precisam tirar da vida delas. O foco é esse, você tem que parar de fazer isso, você tem que parar de vir nesses lugares, você tem que parar com essas amizades, você tem que parar de ver essas coisas, parar de se vestir assim, parar de comer desse jeito. Sabe, tudo, o foco parece que, eu falando de mim, viu? Tira essas coisas da sua vida. E Jesus está falando assim, olha, você pode conseguir tirar tudo da vida de uma pessoa e o máximo que você vai conseguir é uma pessoa vazia. A alma deve ser dotada das graças do Espírito de Deus. Podemos abandonar muitos hábitos ruins e ainda assim não ser verdadeiramente santificados, porque não temos uma ligação com Deus. Devemos nos unir a Cristo. Ai, irmãos, isso, sabe, me traz uma angústia muito grande, assim, porque como nós estamos ainda longe desse relacionamento com Cristo? Como nós estamos ainda longe desse relacionamento com Cristo, mas o que nos traz esperança é que algo que pode acontecer nessa noite, agora, nesse momento. O que precisa para isso acontecer? Justificação pelo quê? Fé. Então o que precisa é a minha fé ser exercitada para dizer assim, Senhor, eu quero que o Senhor habite em mim. E depois que eu
convidei esse hóspede, né? Eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. O que ele disse? Ele vai entrar. Então, se eu estou dizendo para ele, eu quero que você entre, o que eu tenho que, a partir de hoje, a partir desse momento, desse segundo, eu preciso acreditar? Minha fé tem que estar exercitada em que sentido? De que ele entrou. E já está lá. Ellen White tem um texto, eu acho interessantíssimo, assim, até esqueci de pôr esses slides, porque ia ilustrar muito bem esse ponto. Ela fala assim de um reavivamento que estava acontecendo numa escola. E nesse reavivamento ela sentiu realmente o poder de Deus, o poder do Espírito Santo ali. Pessoas sendo tocadas, né? Pessoas arrependidas, se reconciliando. E ela realmente viu o poder do Espírito Santo ali. E ela viu um jovem que ela viu perfeitamente no rosto e na feição dele, assim, que ele estava cheio do Espírito Santo. E aí ela fala assim que eles terminaram a reunião e no outro dia de manhã eles retornaram para aquele salão e continuaram a reunião ali. E ela notou aquele jovem. E a feição e o rosto dele já não estavam mais como na noite anterior. E ela pergunta para ele assim, o que aconteceu? Aí ele fala assim, irmão White, ontem eu senti o poder de Deus. Eu senti o poder do Espírito Santo. Eu senti tocado realmente, assim, algo que eu nunca tinha experimentado. Uma experiência assim, incrível, que eu não tenho como relatar, mas ontem eu estava assim, tomado pelo Espírito Santo mesmo. E hoje? Ela pergunta, hoje eu não sinto mais. Aí ela pega assim e fala, né? Eu acho que eu fico imaginando a cena, né? Com toda aquela paciência de uma guerreira mesmo, de anos nas batalhas do Senhor, né? Ela fala assim, você não aprendeu ainda que nós não vivemos por sentimentos. Você não precisava ter duvidado. Hoje você não precisa duvidar de que Deus realmente está com você. O seu rosto, a sua feição estão desse jeito porque você não está acreditando mais que o Espírito Santo continua dentro de você. Continua te usando. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. Não tem nada a ver com alguma coisa que você fez de errado, algum pensamento que você teve, que simplesmente afastou Cristo agora de você e você não tem mais Cristo no seu coração. Não. Você simplesmente deixou de acreditar em Deus, na justiça dele, no poder dele e passou a acreditar nos seus sentimentos. E quando você acredita nos seus sentimentos, e sentimentos, né, eles vêm e vão, e se você for viver de sentimento, você vai estar perdido nessa vida, perdido. Porque um dia você vai estar fervoroso pelo Senhor, vamos lá, vamos pregar para o mundo todo, vamos converter todo mundo. No outro dia você não quer nem sair da caverna como Elias. E se você não... E ela continua dizendo assim para ele, assim, olha, tem vezes que eu não tenho força física nem para pregar. E ela fala assim, Senhor, eu sei que o Senhor quer me usar aqui. E ela fala, e eu vou desse mesmo jeito. E ela fala, somente quando ela chega no púlpito, ela recebe o poder de Deus para pregar a mensagem. Mas ela teve que sair de onde ela estava, fazer todo aquele esforço, com que tipo de sentimento? Vai deitar, você está cansada demais, Deus não quer que você se sacrifique desse jeito, né? Esses sentimentos negativos. Queridos, nós precisamos dessa experiência com Deus, uma experiência que não depende de sentimentos. Devemos ser esvaziados do eu, mas, sabe, irmãos, nós estamos vivendo assim, tempos muito difíceis, né? Porque a nossa luta é em busca dessa perfeição de caráter. E nós vamos ver um texto no final dessa apresentação que eu espero que vocês guardem e memorizem, para que vocês saibam que a perfeição de caráter não vai nos habilitar a viver uma vida sem pecado, tá? Eu vou mostrar para vocês o que vai nos habilitar a viver uma vida sem pecado. Então, para com essa loucura, muitas vezes, de achar que você tem que ser perfeito. Claro que nós temos que ser perfeitos, Ellen White diz isso, Espírito de Profecia, a Bíblia diz isso, ser de vós perfeitos, mas não é uma perfeição como muitas vezes nós imaginamos, tá? Devemos ser esvaziados do eu, mas isso não é tudo
o que é necessário, pois quando renunciamos aos nossos ídolos, o vácuo deve ser suprido. Se o coração foi deixado desolado e o vácuo não for suprido, estará na condição daquele cuja casa está vazia, varrida e enfeitada, mas sem um hóspede para ocupá-la. O espírito maligno tomou para si 7 outros espíritos piores do que ele, e eles entraram e habitaram ali. Não é isso que nós queremos, né, irmãos? Ao esvaziar o coração de si mesmo, você deve aceitar a justiça de Cristo. Olha os passos, né? Conseguem entender justificação pela fé como uma ciência? Agora, tem passos que eu devo tomar, né? Primeiro passo, claro, quero ser esvaziado de mim mesmo. Eu não quero mais obedecer às minhas vontades. Eu já percebi que tudo que eu faço de acordo com a minha própria vontade, eu faço errado. Eu só me lasco nessa vida. Não quero mais, Senhor, tomar as minhas próprias decisões e tudo. Mas isso é só o começo. Agora eu preciso de Cristo vivendo em mim. Tome posse disso pela fé. Porque você precisa ter a mente e o Espírito de Cristo para poder realizar as obras de Cristo. Que coisa fantástica, né? Eu preciso de muito conhecimento, de estudar por si mesmo, né? Simplesmente para entender essas coisas. Não, eu estou estudando porque eu quero Cristo, porque eu encontro Cristo aqui nesse livro. Nada mais do que isso, tá? Eu preciso da mente dele para fazer as coisas que ele fazia. Se você abrir a porta do coração de Jesus, suprirá o vácuo pelo dom do seu Espírito. E então você poderá ser um pregador vivo em sua casa, na igreja e do mundo. Né? E eu quero sublinhar ali, né? Primeiro lugar, a casa. Tem que ser. Né? Tem que ser. E para mim é o lugar mais difícil, né? Que realmente ali as pessoas podem me conhecer como verdadeiramente eu sou, né? Aqui vocês acham que eu sou a melhor pessoa do mundo, né? Estão me conhecendo hoje. Que bonitinho, prega muito bonito, né? Mas se for contar a minha história de vida, vocês vão ver que já não é a mesma coisa, né? Se vocês perguntarem para minha ex-esposa, por exemplo, ela já vai ter outra conversa, né? A casa realmente onde nós somos conhecidos, né? E Deus está falando assim, você vai ser um pregador, você vai viver realmente essa religião de Cristo dentro do lar de uma forma que as pessoas vão ver que você andou com Cristo e anda com Cristo. Atos 10:38 diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Por que Jesus fazia o bem por onde ele ia? Por que ele era do jeito que ele era? Eu não posso fazer nada de mim mesmo. Ele foi ungido pelo Espírito de Deus. Era pelo poder de Deus que ele fazia aquelas obras. E justiça pela fé é isso. É o fazer dos atos positivos e não a eliminação dos atos pecaminosos que significa justiça. É isso que nós estamos vendo aqui, não é? Grande coisa, vocês são vegano, isso, aquilo, e não ter atos de bondade, não amar as pessoas, não perdoar, não ficar guardando rancor. Não adianta nada essas coisas. Eu acho essa frase muito séria. Fazer essa boa, hein? Não, essa não é uma citação dela, de Ellen White. É do autor, do pastor Clement, tá? É o fazer dos atos positivos e não a eliminação dos atos negativos, dos atos pecaminosos. E quantos de nós nos concentramos nos atos pecaminosos? Eu estava conversando, né? Como eu tenho percebido, eu tenho parado para pensar nas minhas orações, né? Nesses últimos anos, assim. Eu tenho visto, assim, muito tempo eu tenho gastado em Senhor, me transforma, me muda, tira esse hábito de mim, tira essas coisas de mim, sabe? Só tira essas coisas, assim. E pra mim, assim, Deus está me mostrando, assim, que eu continuo mesmo egoísta, assim mesmo, só que um egoísta com essa roupagem de uma pessoa boa, que quer ser humilde, quer ser bondosa, que quer ser isso e aquilo. Quanto tempo nós estamos gastando realmente preocupado com o próximo, né?
A religião de Cristo significa mais que perdão dos pecados, significa remover nossos pecados e que mais? Encher o vácuo com as graças do Espírito Santo. Significa iluminação divina e regozijo em Deus. Significa um coração despojado do próprio eu e abençoado pela presença de Cristo, né? As graças do Espírito Santo, o regozijo em Deus. Muitos de nós acham que, né, que Jesus era uma pessoa carrancuda, séria, né? Pelo contrário. Você já viram alguma criança que é atraída por algum adulto carrancudo, sério, que não tem um rosto, uma afeição alegre? Não existe. Crianças eram atraídas por Cristo, para Cristo, porque realmente ele resplandecia na face dele um amor, uma alegria, uma paz, né? E é isso que tem, é essa religião que Cristo quer que a gente tenha. Quando Cristo reina na alma, a pureza e libertação do pecado, a glória, a plenitude, a perfeição do plano do Evangelho são cumpridas na vida. A aceitação do Salvador traz paz perfeita, perfeito amor, segurança perfeita. A beleza e fragrância do caráter de Cristo manifestados na vida testificam de que, em verdade, Deus enviou seu Filho ao mundo para o salvar. A casa enfeitada representa a alma com justiça própria. Satanás é expulso por Cristo. Que casa enfeitada? A casa da parábola está comentando aqui. Já pensou? Você achou que, abandonando todas aquelas coisas assim, você estava livre, né, dessa justiça própria? Que coisa, não? Mas ele voltou na esperança de encontrar uma entrada. Ele encontra a casa vazia, varrida e decorada. Apenas a justiça própria permanece ali. Então, se não, justificação pela fé, vocês estão vendo, é a presença de Jesus na nossa vida. Se você não tem Jesus na sua vida, você pode resplandecer o maior cristão do mundo. Todo mundo te admirar por tudo que você faz. Mas você ainda continua acreditando nas suas próprias obras. Você não tem justiça. É por isso que, em 1920 e poucos, né, a Conferência Geral, acho que bateu um arrependimento, né? E eles falaram assim pro... fugiu da minha mente agora. Daniels. Falou para ele assim, olha, a gente precisa voltar a falar sobre justificação pela fé, né? Tudo que aconteceu em 1888. Escreve um livro para nós de compilação sobre explicando o que é justiça pela fé. E o título do livro qual que é? Sim. Cristo, Justiça Nossa. Porque ele é. A justiça que nós estamos falando aqui é uma pessoa. Eu recebo essa justiça quando eu recebo ele, a irmã White diz. Não é necessário que escolhamos deliberadamente o serviço do reino das trevas para cair sobre o poder. Gente, isso é muito sério. Não é, sabe, você deliberadamente significa, né, falar. Eu quero seguir o reino das trevas. Não é só isso, né, que pode fazer com que a gente caia sobre o poder das trevas. Basta o quê? Negligenciarmos fazer aliança com o reino da luz. Quando você acorda de manhã, você renova os seus votos de aliança a Cristo, ao reino dele? Você fala em voz audível, assim, para que todo o universo saiba de quem que você é súdito? Qual lei que você segue? Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos deixar claro para todo o universo e para nós mesmos que nós seguimos a Jesus Cristo, somos servos dele. Se não cooperarmos com os instrumentos celestes, Satanás tomará posse do coração e torná-lo a morada sua. A única defesa contra o mal é Cristo habitar no coração mediante a fé em sua justiça. A única. A única. Você entende isso de maneira clara? E ficou claro isso na sua mente? Como que vai mudar agora o seu evangelismo? Como que vai mudar agora o seu aproximar as pessoas?
né? Eu ficava muito triste assim quando as pessoas não queriam ouvir sobre alimentação, sobre mudança dos hábitos, essas coisas. Eu ficava triste. Achando que essa é a coisa mais importante que elas precisam aprender, né? Até descobrir que é isso realmente o que vai fazer a diferença na vida das pessoas, Cristo. Eu vou usar a mudança alimentar, eu vou usar a mudança de hábitos. Por quê? Porque eu sei que um cérebro, que a máquina física, ela funciona melhor. A irmã White diz assim que a gente deveria apoiar até restaurantes que não são de adventistas, restaurantes vegetarianos. Por que ela fala isso? Pensou você indo lá apoiar que nem eu fui num restaurante, tinha lá um símbolo, um pentagrama lá, um bode virado para baixo. Imagina apoiar um restaurante vegano com essas coisas, né? Mas por que ela fala isso? Porque eles fazendo isso, as pessoas fisicamente estão mais propensas a ouvir a voz do Espírito Santo. Só isso. Elas estão propensas a ouvir a voz de quem realmente vai fazer a diferença na vida delas. Então, nunca se esqueça disso. A única defesa contra o mal é Cristo habitar no coração dela. Olha, eu estou aqui para apresentar Cristo. A pessoa está sonolenta, né? Porque foi dormir tarde e tal. Aí você vai ensinar ela a dormir mais cedo para ter mais energia no outro dia. Mas esse dormir mais cedo, esse tomar sol, esse caminhar, fazer exercício físico, são meios para que eu leve Cristo. Porque é Cristo que vai trazer solução na vida das pessoas. A menos que nos unamos vitalmente a Deus. O que significa vitalmente? De onde vem essa palavra? Vida, vital. Quando você ouve assim de vital, o que você lembra? Sinais vitais, né? Quais são os sinais vitais? Pulso, Temperatura, pressão, respiração. Pulso, né? Quanto tempo o seu coração fica sem bater durante o dia? Quanto tempo você fica sem respirar durante o dia? É isso que a irmã White está querendo dizer aqui, entendeu? Quanto tempo você pode ficar sem Cristo na sua vida, a menos que nos unamos vitalmente a Deus? Ou seja, é o respirar, é o bater do coração. Eu não posso viver sem Deus. Simples assim. Não tem como. Assim como o corpo físico não pode viver sem a respiração, sem o batimento cardíaco constantemente, eu não posso, a alma não consegue viver sem Deus. Por isso que a irmã White no texto ela diz, né, a oração é a respiração da alma. É a respiração da alma. Nunca poderemos resistir aos não santificados efeitos do amor próprio, da condescendência com nós mesmos e da tentação para pecar. Nunca, nunca. Ah, Diogo, se eu me tornar vegetariano, não vou conseguir vencer o pecado? Não vai. Se eu deixar esses hábitos, essas coisas que eu fiz, não vai. Está dizendo que nunca. As suas obras não vão te salvar. E eu não estou dizendo, você está falando, eu sou vegetariano, eu não assisto certas coisas, não ouço certas coisas, não faço essas coisas. Eu não estou dizendo que essas obras não são importantes, são. Mas nesse aspecto, elas são inúteis. Para me manter de pecar, elas são inúteis. É Cristo que nos mantém. Podemos deixar muitos hábitos maus, podemos por tempo separar-nos de Satanás, mas sem uma ligação vital com Deus pela entrega de nós mesmos a Ele, momento a momento, seremos vencidos. Sem conhecimento pessoal com Cristo e constante comunhão, ficamos submetidos ao inimigo e havemos afinal de fazer-lhe a vontade. Senhor, tenha misericórdia de nós, né? Tem misericórdia de nós, porque a gente precisa dessa união vital. Por isso que Jesus falou, corta, separa da videira, e imediatamente você começa a morrer. Imediatamente.
Depois de haver sido formada a união com Cristo, ela só pode ser conservada por meio de fervorosa oração e incansável esforço. Então quer dizer, quando eu aceito a Cristo, como a Maria Madalena, a gente comentou no começo, né? Ela finalmente entendeu isso. Que não é uma coisa de um momento. Expulsou os demônios, tá beleza, agora eu vou seguir minha vida. Não, eu só mantenho essa comunhão com Deus com esforço, com dedicação e oração. E quando você cair, né, porque você vai cair se você não tiver essa ligação constante com Cristo, não fique, não tem jeito para mim. Você caiu porque você vai cair mesmo sozinho. Porque você desconectou. Lembra de Maria Madalena. A 7ª vez, finalmente, entendeu que não podia viver sem Cristo. Não pode. E a gente não pode. Esse é o texto que eu queria ler para vocês. Olha só. Os anjos atribuem honra e glória a Cristo, pois mesmo eles não estão o quê? Seguros, exceto olhando para os sofrimentos do Filho de Deus. Irmãos, é triste assim, a gente perder tanto tempo, né, discutindo sobre perfeição de caráter, né? Como se essa fosse a solução para o nosso problema, perfeição de caráter. Respondam para mim. Quem foi o primeiro a pecar? Lúcifer. Lúcifer foi criado perfeito? Sim. Vivia num ambiente perfeito? Tinha alguém tentando ele? Não. Mesmo assim caiu. Quem foi o segundo a pecar? Adão e Eva. Eram perfeitos, sim ou não? Perfeitos, sem natureza pecaminosa, sem pensamentos ruins, sem nada disso. Caíram a si mesmos. Viviam num ambiente perfeito, caíram a si mesmos. Não é isso que ela está dizendo aqui? Os anjos perfeitos, eles não estão seguros se eles não olharem para os sofrimentos de Cristo. E nós achamos assim que a gente vai conquistar um nível de perfeição e santidade. É claro que é isso que Deus quer, né? Quando finalmente... Mas o que é que vai ser reproduzido perfeitamente no nosso caráter? É o seu caráter desenvolvido e evoluído ou é o próprio caráter de Cristo? Finalmente, os 144 mil vão falar assim: Cristo, vive a minha vida. Vive, o Senhor está livre. Teve um amigo meu que me contou, né? Ele falou assim para mim que ele tem um amigo, então é amigo do meu amigo meu. Ele tem 70 anos de idade, né? E meu amigo deve ter também essa idade. E ele falou assim que uma vez ele estava orando, né? E esse é um missionário mesmo, dedicou a vida para Deus, para a missão, né? E o meu amigo, ele tem muito respeito por esse homem. E ele falou assim que um dia esse homem estava orando e ele foi tocado pelo Espírito Santo assim, porque eles estavam fazendo um evangelismo lá e estava imaginando como deveria ser feito assim. E enquanto ele orava, ele foi impressionado com a seguinte frase: Fulano, tira as tuas mãos da minha obra. Você imagina, 70 anos de idade, sei lá, 50 anos, 60 anos dedicados à obra do Senhor, e o Espírito Santo vir falar para você assim: tira as tuas mãos da minha obra. Para de estorvar o meu trabalho aqui, né? Porque nós realmente, é isso que nós fazemos todo momento, né? Jesus estava corrigindo os discípulos todo momento, né? Impedindo as crianças de vir a Jesus. Sai do caminho, porque o reino de Deus é delas. Não impede. Você está interrompendo o trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo está trazendo elas a mim. Mas eu acho que a minha forma é correta. Eu acho que os 144 mil, eles vão chegar nesse estado, nesse ponto, assim: Senhor, o Senhor tem que viver em mim. Não mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É através da eficácia da cruz. Eficácia do quê? Da cruz. Que os anjos do céu são protegidos da apostasia. Sem a cruz, eles não estariam mais seguros contra o mal do que os anjos antes da queda.
de Satanás. Pare e pense um pouco nisso. Você está levando mais certos princípios, né, que, como vamos dizer mais uma vez aqui, são muito bons e muito importantes. Não é à toa que Deus entregou essa mensagem de saúde, né, para o nosso tempo, porque é muito importante. Mas você está dando mais valor a essa mensagem do que a cruz do Calvário, que é realmente o que mantém anjos perfeitos no céu de uma nova rebelião. A perfeição angélica falhou no céu. A perfeição humana falhou no Éden, o paraíso da bem-aventurança. Todos os que desejam segurança na terra ou no céu devem olhar para o Cordeiro de Deus. Eu acho que se a gente lesse de vez em quando, a gente pararia essas discussões. Simples, né? Simples, né? Queridos, todos nós estamos com essa mesma necessidade de Jesus Cristo. Todos nós. Vamos nos ajudar. Vamos nos ajudar. Vamos realmente colocar como foco esse reavivamento. Mas esse reavivamento só acontece através de Jesus Cristo, vivendo em nós. Vamos orar. Vamos olhar para Jesus Cristo. Vamos, na nossa vida, entender que, de uma vez por todas, né? É Ele que opera em nós, tanto o querer como o realizar. É Ele. Vamos nos apaixonar por esse ser maravilhoso novamente. Vamos, falar dele, pensar nele. E vamos pregar sobre ele. Queridos, nós queremos estar seguros neste mundo, né? Precisamos, porque os ataques de Satanás são terríveis e cada vez mais precisos, né? Cada vez mais certeiros, assim. O único que realmente vai nos proteger de todas essas coisas é Jesus Cristo. Quando eu fui tentado a agir de acordo com a minha própria vontade, que eu me lembre do que aconteceu com o mundo quando alguém decidiu ir contrário à vontade de Deus. Todo esse caos, as tristezas, sofrimento e dor que existe no mundo é porque um ser criado à imagem de Deus achou que ele sabia mais do que Deus. Ele podia criar um mundo melhor, um reino melhor. E ele transmitiu essa tendência para nós, na nossa genética. A gente achar que é o meu jeito, o meu tem que ser assim, e eu tô certo. Que Deus nos liberte disso. Vamos orar? Senhor Jesus, não permita que ninguém saia daqui achando que tudo que ouviu aqui foram palavras que saíram de mim. Porque esse não é o objetivo, Senhor. O objetivo é dizer claramente, mostrar claramente que não há nada de bom em nós. Não há nada de bom em mim, aquele que estava falando. Foi um milagre o que aconteceu aqui essa noite, Senhor, se todos nós fomos tocados. É o Senhor, é o Espírito Santo falando no nosso coração. Que todos nós possamos aceitar essa mensagem e vivê-la, porque o Senhor está levantando um povo para acreditar nessa mensagem. O teu povo, como igreja, rejeitou essa mensagem em 1888. Verdade. Mas o Senhor está levantando um povo para acreditar e pregar essa mensagem e viver essa mensagem agora.
E nós queremos fazer parte desse povo, Senhor. E o primeiro passo é nós entendermos que nós não podemos viver sem o Senhor. Nem só um minuto, nem só um segundo. Nosso coração é enganoso, mais do que todas as coisas. E nós precisamos dessa conexão vital com o Senhor. Por favor, Pai. Nós somos ovelhas que têm essa tendência. Precisamos de um pastor nos guiando sempre. Por favor, meu Deus. Que nós possamos ter essa experiência contigo esta noite. E amanhã, ao acordarmos, para uma vida normal, sem nada de fantástico, nenhuma experiência espiritual, nenhum sentimento. Ao acordarmos para um dia assim, Senhor, que nós possamos nos reconectar, entender que não vivemos por sentimentos, mas vivemos pela fé. Se acordarmos desanimados, se acordarmos querendo desistir, não vamos deixar esses sentimentos nos dominar. Mas vamos olhar para o nosso Salvador Jesus Cristo, que nunca perdeu uma batalha, nunca foi derrotado. E essa justiça perfeita, esse caráter perfeito, Ele quer nos dar de presente para nós. E a partir disso, Senhor, então viveremos uma vida de obediência, uma vida de comunhão, uma vida de alegria, de paz, uma vida de vitória sobre o pecado, vitória sobre os desejos da carne. Mas essa vida assim só acontece com o Senhor vivendo dentro de nós. Nós convidamos, abrimos o nosso coração para que o Senhor entre. Não fique mais do lado de fora, Senhor Jesus. Nos perdoa por mantermos o Senhor de fora da nossa vida, ou de fora de certas áreas da nossa vida. Entra, Senhor Jesus. Entra, porque é só o Senhor que pode nos dar essa vida abundante que o Senhor quer nos dar. Muito obrigado pela tua mensagem e que o Senhor nos dê uma boa noite de sono, que esses pensamentos possam continuar na nossa mente e que a gente possa continuar meditando sobre eles. Em teu nome nós oramos.